Será que eu tenho intimidade com Deus? Será que eu desfruto de uma espiritualidade genuína? Se essas perguntas já te assombraram ou ainda te assombram, fique comigo nesse vídeo, pois hoje nós vamos falar sobre o que realmente revela a intimidade com Deus. Fala, meus queridos, saudação de paz, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu estou bem, graças ao Eterno. Se você tem uma vivência de igreja continuista, pentecostal, assim como eu, onde o uso dos dons espirituais são frequentes nos cultos, é possível que você já tenha feito ou ouvido as seguintes deduções. Você viu como aquele irmão é usado na pregação? Esse tem intimidade com Deus. Ou você já viu como aquela irmã louva com unção? Essa tem intimidade com Deus. Ou como aquele irmão é usado, como aquela irmã fala em línguas, como fulano profetiza, se referindo a isso como um medidor acerca da intimidade que essas pessoas têm ou não com o Senhor. É importante dizer, porém, que utilizar isso como uma régua para medir a intimidade que as pessoas têm com Deus é um tanto quanto equivocado. Veja bem, em uma semana de 7 dias, aproximadamente 168 horas, presumindo que a pessoa vá 2 vezes ao culto, que já estou sendo generoso, porque muitos vão apenas uma só, elas passam em cerca de 1h30 a 2 horas por culto. Isso vai resultar em 3 a 4 horas semanais. Perceba, de 168 horas que a semana tem, nós passamos cerca de 3 a 4 horas dessas na igreja. Esse é um recorte muito pequeno das nossas vidas. De modo que medir a intimidade que temos ou não com o Senhor, com base na nossa performance no culto, é algo deveras equivocado. Afinal de contas, pode ser que eu seja de fato usado pelo Senhor, mas pode ser também que eu esteja apenas fazendo uma performance para desfrutar do prestígio dos irmãos e para que as pessoas pensem que de fato eu sou usado por Deus. O que eu quero dizer com isso? Que a manifestação dos dons espirituais, por mais que eu ame isso e por mais que eu creia, como eu disse, sou continuista, congrego em uma igreja pentecostal, por mais que eu ame esses momentos de efusão do Espírito Santo, onde as pessoas se movem nos dons espirituais, já tenha lindas experiências com isso, eu preciso ser franco, direto e sincero em dizer que essa não é a melhor forma de medir a intimidade, a comunhão que as pessoas têm ou não com o Senhor. Ora, o próprio Cristo falou de pessoas que curariam em seu nome, expulsariam demônios em seu nome, porém ele não os conhece. Ou seja, essas pessoas se moveram nos dons espirituais. Essas pessoas foram usadas por Deus, porém não desfrutavam de intimidade com o Senhor. Portanto, dom nunca tem a ver com quão íntima uma pessoa é ou não do Senhor. Essa não é a régua para medir a intimidade com Deus. Essa não é a régua para medir a intimidade das outras pessoas com Deus. E também não é a régua pela qual você deve medir a sua intimidade com Deus. Não é porque você é muito usado pelo Senhor que você desfruta de comunhão com Ele. E não é porque você é um irmão simples que está lá apenas cultuando o Senhor, mas não se move em nenhum ministério, que você não desfruta de comunhão e intimidade com Deus.
Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Dom, ministério, chamada, performance em culto, nada tem a ver com a sua intimidade com o Senhor, com a sua vida espiritual, com a sua devoção e sinceridade ao Senhor. Tá, mas eu tô falando aqui de uma régua equivocada, daquilo que não é a forma correta de medir a intimidade com Deus. E obviamente vai surgir a pergunta, e é sobre isso que eu quero falar. Se essa não é a forma correta de medir a intimidade que alguém tem com Deus, qual é a forma correta? Como eu posso saber se eu desfruto de uma intimidade genuína, autêntica, sincera com o Senhor, se a minha vida espiritual não é um engano, não é um engodo? Como eu posso saber se eu estou vivendo de fato uma vida de intimidade e comunhão com o Senhor? Permita-me fazer-lhe uma pergunta. Quanto o Senhor tem de você? E mais do que isso, quanto você tem do Senhor? É isso que vai definir a sua intimidade. Primeiro, quanto o Senhor tem de você, ou seja, quanto do seu tempo o Senhor tem. Quanto do seu amor o Senhor tem. Quanto das suas afeições o Senhor tem. Quanto do seu profissionalismo e do trabalho das suas mãos o Senhor tem. Quanto dos seus recursos financeiros são do Senhor. Quanto de espaço o Senhor ocupa na sua vida. Quanto de espaço o Senhor ocupa na sua agenda. Quanto o Senhor tem de você. E a segunda pergunta, mas não menos importante, quanto você tem do Senhor? Quanto o Senhor preenche a sua vida? Quão cheio do Espírito Santo você é? Quanto tempo você tem dedicado à sua vida devocional? O quanto você tem se enchido da palavra de Deus? O quanto você tem se enchido de louvores a Deus em momentos de adoração? Quanto do Senhor há em você e no seu coração? Quão cheio do Senhor você está? Ora, lembre-se da Sulamita, que no capítulo 2, versículo 16 de Cantares diz assim: o meu amado é meu. Mas no capítulo 6, versículo 13, ela avança na intimidade e diz: eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. Ou seja, o que ela está dizendo é o seguinte: eu pertenço ao meu amado, mas ele também me pertence. Eu pertenço a ele, mas ele também me pertence. Nós nos pertencemos mutuamente. Porque assim como nós entregamos a nossa vida a Deus, o Senhor também passa a ocupar um lugar nas nossas vidas. Então, eu pertenço a Ele, porque entreguei minha vida a Ele, mas por Ele ter passado a habitar em mim, através da pessoa bendita do Espírito Santo, Ele também me pertence, porque Ele mora em mim. Ele está dentro de mim. Então, o que vai definir se eu vivo uma vida espiritual genuína, autêntica, se eu desfruto de intimidade com Deus de fato, é, primeiro, o quanto o Senhor tem de mim, e segundo, o quanto eu tenho dele em minha vida. Perceba que isso nada tem a ver com performance. Perceba que isso nada tem a ver com público, com culto público, com pessoas. Não. Isso tem a ver com intimidade. Isso tem a ver com dia a dia, convivência diária. Ninguém vai poder medir a sua intimidade com Deus com base no culto que você presta ou não. Mas o Senhor
sabe e conhece o quão íntimo você é dele, porque na sua vida diária você se entrega diariamente e frequentemente a ele e permite que o Senhor acesse a sua vida sem reservas, sem nenhum tipo de reserva, sem quartinho da bagunça onde o Senhor não pode entrar. Você dá os acessos ao Senhor. E porque você pertence a Ele e Ele também te pertence, você pode dizer: eu sou íntimo do Senhor. Eu desfruto de intimidade e comunhão com o meu Deus. Que o Senhor nos ajude a crescermos em comunhão, a crescermos em intimidade com o Senhor, de modo que possamos também dizer como a sulamita: eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Tá bom, queridos? Essa foi a nossa conversa de hoje. Eu espero de verdade que ela tenha te abençoado e te edificado de alguma forma. Obrigado a você que chegou até aqui. Até o próximo vídeo. Tamo junto sempre, pelo Rei e pelo Reino.